Olá, pessoal. Essa é a nossa primeira videoaula. Eu vou tentar nela, então, pegar um resumo de todos os conteúdos trabalhados no capítulo 1 e 2, inclusive cobrados nas atividades que foram mandadas para o aplicativo de vocês. E ele também será necessário para vocês realizarem a atividade, que é a nuvem de palavra. Então, todos os conceitos importantes que vocês considerarem aqui nesse vídeo, anotem. Peguem aí, então, agora um papel, um caderno, e anotem todas as palavras que vocês considerarem importantes. Então vamos começar? Aula online, sétimo ano, Geografia, turmas BA, BD e BE. Eu sou o professor Pedro. No primeiro capítulo, então, nós cobramos Brasil, o território e sua organização política. Pegando esse mapa da América do Sul, a gente já percebe o destaque do tamanho do território brasileiro. Por isso nós o chamamos de país continental, devido à sua extensão territorial. Lembra dos conceitos limites e fronteiras? Pois é, eles não são sinônimos, embora sejam bem parecidos. Limite é o formato do território brasileiro, então consiste nessa linha imaginária na qual nós estamos desenhando aqui. Nós temos limites, então, com outros países da América do Sul e com o Oceano Atlântico. Fronteira a gente já considera algo físico, natural, como montanha, rio, depressão. A gente também vai ter fronteiras construídas, como ponte, muro, rodovias. A gente pega o exemplo do Paraguai, da Argentina e do Brasil, a gente vai ter aqui nesse ponto, em Foz do Iguaçu, uma tríplice fronteira. Lembra? A ponte da amizade como uma fronteira física. No capítulo 2, a gente vai dar ênfase nas regiões metropolitanas. Aqui eu peguei um mapa da região metropolitana de Belo Horizonte, aqui está Belo Horizonte, aqui está Betim, e vários outros municípios que compõem essa região. A gente percebe que Betim não faz fronteira com Belo Horizonte. A gente tem Contagem e Ibirité no meio. Conseguem ver? Então, região metropolitana de Belo Horizonte. Para isso, a gente tem que lembrar o conceito. O que é município? O município ou conselho é uma região administrativa com estatuto corporativo e que geralmente possui um governo e jurisdição própria. Para a gente entender então a importância de Belo Horizonte, do município como metrópole, a gente tem que entender então quais são as influências que essa metrópole manda para os outros municípios. Então pegue essa ilustração aqui. Eu tenho como se fosse uma região metropolitana, um grande centro comercial. O que esse centro comercial ele lança, o que ele manda, o que ele influencia outras cidades que estão próximas a ela? A metrópole ela tem grandes bancos, ou seja, o capital ele gira dentro da metrópole. Eu coloquei aqui uma ilustração de moda representando a questão cultural, a influência cultural que a metrópole lança para as outras cidades. Centros de saúde, né? Pesquisas tecnológicas, né? E aqui embaixo eu coloquei a universidade. Então a metrópole ela é influenciadora porque ela vai ter uma estrutura de pesquisa, de estudo, de saúde, de comportamento, de cultura, de capital, que vai influenciar as outras cidades que estão à sua proximidade. Então uma cidade ela precisa de uma organização que a gente chama de lei de zoneamento econômico. O zoneamento é um instrumento amplamente utilizado nos planos diretores, através do qual a cidade é dividida em áreas sobre as quais incidem diretrizes diferenciadas para o uso e ocupação do solo, especialmente os índices urbanísticos. Quais são, então, os principais objetivos para realmente a gente ter uma lei de zoneamento? Controle do crescimento urbano, proteção de áreas inadequadas à ocupação urbana, minimização dos conflitos entre os usos e atividades, controle do tráfego, manutenção dos valores das propriedades. A partir então desses objetivos, a gente consegue construir, inclusive com a participação da comunidade, uma lei de zoneamento. Diversidade da população brasileira, mapa interativo de distribuição racial do Brasil. Então o IBGE ele vai usar essa nomenclatura aonde cada indivíduo vai se autodeclarar branco, pardo, preto, amarelo ou indígena. Só lembrando que amarelos são os orientais, como japoneses, coreanos, chineses. Esse mapa que o IBGE disponibilizou, ele se destaca em duas cores, azul e verde.
A gente consegue até fazer uma regionalização. Olha só, os pardos estão se concentrando mais na região norte, nordeste, um pouco aqui no centro-oeste, e a azul vai ter predomínio na região sudeste e na região sul. O que é IBGE mesmo, galerinha? Só para a gente lembrar, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ela faz uma divisão regional do território brasileiro em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. As mesorregiões, com base nas seguintes dimensões, são o processo social como determinante, o quadro natural como condicionante e a rede de comunicação de lugares como elementos de articulação espacial. Então, pega um exemplo, já que vocês vão fazer aí um mapa mental logo depois da nuvem de palavras. A região norte, uma característica cultural, lembra da festa de Parintins? A gente vai ter ali o boi caprichoso e o garantido. É uma manifestação cultural da região norte. No nordeste, a gente vai ter, por exemplo, o Carnaval de Olinda, com os bonecos gigantes. A região sul, as grandes cidades, as grandes metrópoles, as cidades globais, como Rio de Janeiro e São Paulo. A região sul, a colonização europeia em destaque, por exemplo, essa foto de Blumenau, que é uma colonização alemã, com arquitetura e cultura específica alemã. A região centro-oeste, com atividades econômicas como a pecuária. Isso aqui é só um exemplo. A gente sabe que a gente consegue, através, então, dos elementos que o IBGE utilizou para poder fazer uma regionalização, a gente consegue, então, construir a nossa nuvem de palavras. Atividade concluída. Esse foi o nosso primeiro vídeo. A gente continua.